Essa questão 10 aqui veio com papelório danado, olha só. Papelório, negócio aqui de medalha da Olimpíada. Papelório, outra folha aqui com tabela de medalhas. E papelório, finalmente ele perguntou aqui o que ele queria. Isso já assusta a pessoa, né? Dá vontade de pular para outra questão. Mas na verdade é uma questão muito fácil. Começa aqui com a historinha, também conhecida como blá blá blá, falando sobre Olimpíada. O que ele fala aqui? Os atletas brasileiros passaram longe das 5 primeiras edições dos Jogos Olímpicos de 1896 a 1912. Você sabe que tem a Olimpíada de 4 em 4 anos, né? A participação do Brasil só começou em Antuérpia, 1920. E de lá para cá, a única ausência foi em Amsterdã, 1928. Com o adiamento das Olimpíadas de 2020, as medalhas que são fruto da participação brasileira nos Jogos podem ser distribuídas por ano e por modalidade. E aqui a gente tem uma tabela de distribuição de medalhas do Brasil em Jogos Olímpicos por ano. Então aqui em 2016 o Brasil ganhou todas essas medalhas. Aqui O indica ouro, P indica prata e B indica bronze. E aqui tem os anos, ó. Desde 1920. Então calma aí, deixa eu anotar esses anos aqui, porque as perguntas que ele faz têm a ver com anos. As Olimpíadas começaram em 1896. Aí teve de 4 em 4. Então, a próxima foi em 1900. Depois, 1904, 1908, 1912. Nossa, que coisa antiga, hein? 1916, ó, você não sabe que não teve Olimpíada nesse ano, hein? Teve guerra aqui nessa época, mas você não é obrigado a saber isso. Aí ele falou aqui, ó, a participação do Brasil só começou em 1920. Aí foi tendo de 4 em 4, 1924, 1928, 1932, 1936, 1940, 1944, 1948, 1952, 56, 60, 64, tá bom, acabou o espaço, mas foi continuando até 2016. Quais dessas que o Brasil participou? Olha aqui, o Brasil só começou a participar em 1920, tá? Aqui. Então, nessas todas aqui, o Brasil não participou. E ele falou também que a única ausência foi em Amsterdã, 1928. Então, essa aqui, o Brasil também não participou. Agora, olha só, tem várias Olimpíadas aqui que não tiveram, por quê? Porque teve guerra aqui. Você sabe que em 1900 e pouco teve guerra, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mas você não é obrigado a saber disso. Você não precisa usar isso para resolver a questão. Esse quadrinho aqui mostra as quantidades de medalhas que o Brasil ganhou: ouro, prata e bronze. E aqui as modalidades. Por exemplo, aqui na vela, o Brasil ganhou 7 de ouro, 3 de prata e 8 de bronze. Agora, tem uma informação que não tem aqui nessa tabela. Sabe o que é? São os anos. Você não tem como saber em que anos essas coisas aconteceram. Claro que, obviamente, isso aqui aconteceu em vários anos, né? Isso aqui é a soma das medalhas de ouro que o Brasil ganhou na vela em vários anos. Então essa informação aqui dá o total de medalhas, mas não dá essa informação por ano. E finalmente, vamos ver o que ele pergunta. É para classificar em verdadeira ou falsa, né? E aqui marcar quais são as verdadeiras.
Então vamos ver. Considere as seguintes afirmativas. Primeira, as medalhas do hipismo foram conquistadas nos Jogos de 1952. Isso está certo ou está errado? Olha aqui, hipismo, o Brasil ganhou uma medalha de ouro e 2 medalhas de bronze. Mas em que ano isso aconteceu? Essa tabela não diz em que ano isso aconteceu. Tá, vamos olhar aquela outra tabela que tem os anos? Olha aqui, os vários anos. Observe que aqui no ano de 1952, o Brasil ganhou uma medalha de ouro e 2 medalhas de bronze. Poxa, será que essas medalhas aqui, uma de ouro e 2 de bronze, de 1952, são realmente as medalhas do hipismo? Porque o hipismo foi isso, uma de ouro e 2 de bronze. Quer dizer, será que essas aqui são realmente essas? Porque é isso que ele está falando. As medalhas do hipismo foram conquistadas nos Jogos de 1952. Uma de ouro e 2 de bronze. Isso está certo? Isso não está certo. O que te garante por essa tabela que aquelas 3 medalhas do hipismo foram exatamente aquelas 3 de 1952? Isso seria chute. As tabelas não dão essa informação. Pode ser que seja, mas também pode ser que não seja. Então você não pode afirmar que isso aqui está correto. Pode ser que seja certo, pode ser que seja errado. Eu não sei, eu vou botar uma interrogação. Mais para falso do que para verdadeiro, tá? O fato é que com essas informações que tem nesse problema, a gente não pode dizer que isso está certo nem que está errado. Então essa 1 eu não posso classificar ela. É errado dizer que ela está certa. Eu estou chutando. Então essa aqui não me deu informações no problema. Vamos ver outras aqui. Número 2. O Brasil ganhou ao menos uma medalha em todas as edições dos Jogos Olímpicos. Olha só. Aqui estão as medalhas que o Brasil ganhou. É correto dizer que o Brasil ganhou pelo menos uma medalha em todas as edições dos Jogos Olímpicos? Você pode olhar que recentemente, nos últimos anos, o Brasil tem ganho mais medalhas, né? Tem cada vez ganho uma quantidade maior. Aqui, 2016, 2012, 2008, 2004, 2000. A cada Olimpíada, o Brasil tem ganho medalhas. Será que ele sempre ganhou em todas elas? Olha só. Você pode olhar que aqui nesse início, ele ganhou, vou marcar aqui quando que ele ganhou, tá? Ele ganhou medalha em 1920, ele ganhou medalha em 1948, ganhou em 52, ganhou em 60, ganhou em 64, 68, 72, 76, 80, 84, aí foi ganhando sempre. Mas olha só, esse aqui o Brasil não ganhou nada. 1956 teve Olimpíada, sim. Olha aqui, teve em 52 e teve 60. Se o Brasil ganhou medalha, é porque teve. E 56 também teve. Agora, tem aqui umas Olimpíadas que não ocorreram por causa da guerra. Eu vou até dizer quais são. 44 estava no meio da guerra, 40 também. E aqui 1916 estava no meio da guerra. Não teve Olimpíada. Dá para saber por aqui, né? Porque foi até 1912 e depois o Brasil só começou em 1920. Então ele ficou ausente de 1916, ou então não teve. Realmente não teve porque foi a Primeira Guerra Mundial. Agora olha só, é correto dizer que excluindo essas que não tiveram, o Brasil ganhou medalhas em todas elas? É o que ele está falando aqui. O Brasil ganhou ao menos uma medalha em todas as edições dos Jogos Olímpicos. Olha só, olhando para cá a gente viu que em 1956 ele não ganhou medalha. Então isso aqui já é falso por causa disso. Agora, se você está falando em todas as edições, tem essas edições aqui, ó, que o problema falou que existiram. E o Brasil não participou. Se ele não participou, ele também não ganhou medalha. Então, falso, 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 falso. Tá dizendo que ganhou em todas. Claro que para ter ganho ele tem que ter participado, mas
Para ganhar em todas, ele teria que ter participado de todas, tá? Então isso aqui é realmente falso. A número 3, judô é até hoje a modalidade que mais ganhou medalhas para o Brasil nas Olimpíadas. Aí a gente vê por essa tabelinha aqui, que tem a quantidade de medalhas por modalidade esportiva. A vela, por exemplo, teve essa quantidade de medalhas aqui, 7 mais 3, 10, com 8, 18. Aqui o atletismo, 5 e 3, 8, 8 mais 9, 17. Cadê o judô? Tá logo ali embaixo. O vôlei foram 5 e 3, 8, 8 e 2, 10. Judô, 4 e 3, 7, 7 mais 15, 22. Então, 22 medalhas até agora. Vamos ver se teve algum aqui com mais do que o judô. Ó, vôlei de praia, 3 e 7, 10, com mais 3, 13. Aqui futebol, 1 mais 5, 6, 6 mais 2, 8. Parece que o que teve mais foi o judô mesmo, hein? Ó, natação, 1 mais 4, 5, 5 e 8, 13. Ginástica artística, aqui foram 3 e 1, 4. Aqui, tiro, 1 e 2 e 1, isso dá 4 também. Boxe foram, aqui 5. Hipismo foram 3. Canoagem, 3. Basquete, 5. Taekwondo, 2. Maratona aquática, 1. Pentatlo moderno, 1. Então, a que teve mais medalhas foi realmente essa aqui, ó, o judô. Então, isso que ele falou aqui é verdadeiro. Judô é, até hoje, a modalidade que mais ganhou medalhas para o Brasil nas Olimpíadas. Isso é verdadeiro. Até que, enfim, apareceu uma verdadeira, hein? Número 4. A melhor participação do Brasil em uma única edição dos Jogos Olímpicos aconteceu em 2016. Como é que a gente vai ver qual é a melhor participação? É quando ele ganhou umas medalhas, né? Olha aqui. O Brasil foi ganhando cada vez mais medalhas. Claro que tiveram variações aqui, mas nos últimos anos o número de medalhas tem aumentado. Essa aqui é a que ele ganhou mais medalha, 2016. Ah, mas qual é o critério? Qual é o critério que se usa para dizer quem é que teve melhor participação? É pelo número total de medalhas ou é pelo número total de ouros? Bom, na verdade não importa. Se você usar o critério de maior número de medalhas de ouro, foi aqui em 2016. Ganhou mais medalhas de ouro do que em todas as outras Olimpíadas. Se você usar o critério de maior quantidade de medalhas, também o máximo vai ser aqui em 2016. Então não interessa se o critério é pelo total de medalhas ou se é pelo total de ouros. Com os dois critérios, a melhor participação foi realmente essa de 2016. Então, a melhor foi a de 2016, sim. Então, o que a gente conseguiu aqui? Essa primeira ficou com interrogação. Aqui a segunda falsa e aqui verdadeira e verdadeira. Quer dizer, a terceira e a quarta foram verdadeiras. A partir da análise e interpretação dos dados do papelório acima ou acima descritos, estão corretas as afirmações, essas duas aqui, as duas últimas, a terceira e a quarta. E onde tem terceira e quarta é somente aqui, ó. Aqui tá falando todas acima estão certas, não, tem essa aqui errada. Aqui a terceira a gente sabe que é verdadeira, e aqui não tem a terceira, e aqui também não tem a terceira. E aqui, ó, são essas as verdadeiras, ó, não pode ser só essas aqui, porque a quarta é verdadeira, a quarta não tá aparecendo aqui, então isso aqui tá furado também. Realmente a única que tá coerente é essa, a terceira e a quarta verdadeiras. A segunda é falsa, e essa aqui vamos considerar falsa, porque eu não tenho como responder isso. Portanto, a única que se encaixa é essa aqui. Então, a resposta correta é a letra D, de delta.